Passava agora a palavra. Então, muito boa tarde. Como se nota pelas minhas barbas brancas, sou bastante mais velho que o comum dos assistentes. Já passei por esta casa há mais de 40 anos. O João Correia e a Joana Campos falaram com a autoridade que lhes era conhecida do drama, da precariedade, da instabilidade que cada um de vocês vive no momento atual. Quando eu aceitei o convite que me foi feito na quinta-feira para estar aqui, aceitei-o com muita satisfação. É evidente que estar presente num movimento que se dedica à defesa da educação é coisa que eu não posso recusar, mas perguntei-me do que é que eu vou dizer àquela gente que já não é propriamente a gente da minha geração. Como vocês sabem, eu sou professor numa escola de elite, agora com parentes. A escola de elite, que é uma escola, apesar de ser uma escola pública, sou professor na escola de dança, que é uma escola altamente privilegiada em todos os níveis. E sou presidente do Sindicato das Professores da Grande Lisboa. E por isso, acho que vos devo falar um pouco de algumas questões que transcendem o ensino superior, mas que não deixam, a meu ver, de ser extremamente importantes para equacionarmos a questão do ensino. Eu começaria por, pese embora não seja jurista e, portanto, não me exijam aqui o rigor técnico dos conceitos, chamar a atenção para o seguinte: nós temos que nos habituar a considerar que o direito à educação, em todos os seus níveis, em todos os seus graus de formação, é um direito fundamental, é um direito basilar, é um direito universalmente reconhecido e não é, de modo nenhum, um favor ou um benefício ou uma situação de privilégio. Isto é, a Constituição portuguesa, e não só, e muitas outras, define o direito à educação como um direito de todos os cidadãos. Eu acho que esta é a primeira nota que nós temos que reter, isto é, quando frequentamos uma escola, quando, seja ela do nível mais básico ou do ensino superior, nós não estamos a ser privilegiados, não estamos a usar, enfim, de regalias, estamos a usufruir de um direito que a Constituição estabelece e que devemos exigir de uma forma muito clara que seja levado e seja cumprido. Digo isto, enfim, eu não vou fazer história nem massagem com números, mas seria importante para investigações posteriores que vocês comparassem a situação que temos atualmente com a situação que tínhamos antes de 74. Só alguns números que vos podem dar, enfim, que podem ajudar a perceber a situação. Na década de... Isto é um artigo que foi publicado há pouco tempo no Monde Diplomatique, que é um jornal de referência que vocês deviam ler. Na década de 60 do ano passado, o número de estudantes do ensino secundário era de 13.116. Se nós compararmos com a situação de hoje, dizemos que grande esforço que foi feito, que grande marcha que fizemos. E eu acho que é importante sublinhar isto. A escola pública, lançada, construída com enormes dificuldades depois de 74, nos anos seguintes, não estou a dizer que tenha sido imediatamente em 75 e 76, conseguiu aquilo que não foi conseguido enquanto a escolaridade, enquanto a escola esteve entregue a iniciativas privadas ou a iniciativas da Igreja ou a colégios privados. Enquanto tivemos essa estrutura, nós conseguimos construir o país com maior analfabetismo ou na Europa, ou que tinha maior analfabetismo, com taxas residuais de frequência do ensino secundário, do ensino superior. Conseguimos a coisa espantosa de termos alguns anos em escolaridade básica de 3 anos. Conseguimos coisas negativas, espantosamente negativas, e quando às vezes discutimos se a escola pública deve ou não deve manter-se, deve ou não deve ser defendida, eu penso que este dado é um dado que não podemos esquecer. Só de facto a aposta deliberada, depois de 74, na construção de uma rede de escolas públicas, é que tendencialmente toda a população tivesse acesso, é que permitiu romper
com estes números absolutamente escandalosos com que chegamos à década de 70. É verdade que alguns passos nesse sentido foram dados ainda antes de 74, foram dados em 73 com o Veiga Simão, não é? Mas é depois de 74, de facto, que isto é concretizado. E eu penso que este é o argumento mais firme, ou um dos argumentos mais firmes que nós temos para a defesa da escola pública. É a experiência no terreno. Só com este projeto é que foi possível, de facto, conseguir dados que, sendo embora ainda muito longe, não só daquilo que devia ser, porque é um direito universal que devia pertencer a todos, e muito longe até das médias europeias, são dados, de qualquer modo, de que nós não podemos deixar de orgulhar-nos pelo que fizemos, mesmo reconhecendo aquilo que falta por fazer. E hoje temos uma taxa de frequência até ao 9º ano de escolaridade, até ao 6º ano de escolaridade, que se aproxima dos 100%. Quer dizer, conseguimos, isto hoje parece-nos uma coisa banal, mas não é. Isto é a concretização de um direito. Só que este direito, que se concretiza de uma forma já mais ou menos real nos primeiros anos de escolaridade, à medida que a escolaridade se vai prolongando, vai deixando de ser cumprido, vai deixando de ser uma realidade. E os números que temos em relação ao ensino secundário e ao ensino superior, se comparados com a média europeia e com os países europeus, não nos deixam bem vistos. Deixam-nos francamente mal vistos, embora percebamos que há aqui todo um atraso histórico acumulado que não é recuperável de um momento para o outro. Os últimos números de 2012 do Lancet Education at a Glance, okay, apontam para que, por exemplo, nós em Portugal tínhamos uma taxa de, entre a população de 25 a 34 anos de idade, com o nível secundário completo, isto é, o número de portugueses entre os 25 e os 34 anos, com pelo menos o ensino secundário, nós tínhamos uma taxa de 52% da população nesta faixa etária, quando a média europeia é de 81,9%. Isto é, ainda estamos muitíssimo longe. E no ensino superior, um pouco a mesma situação. Nós temos, nesta 24,8%, quando a média se situa nos 37,8%. Isto é, se é verdade que nos primeiros anos de escolaridade nós conseguimos que este direito elementar seja cumprido e aproximamos-nos, pelo menos, mesmo até ao 9º ano, aproximamos de taxas que são taxas já quase totalidade, no ensino secundário nós temos uma quebra radical de frequência que se mantém no ensino superior. Ou seja, é como se tivéssemos um direito até metade. A partir de certa altura, este direito, que é o direito à frequência da escola e ao sucesso na escola, deixa de ser um facto. E acho que nós temos que perguntar porquê. Isto é, o que é que justifica que a frequência das nossas escolas secundárias e superiores tenha uma quebra abrupta a partir do 9º ano de escolaridade. Mas há aqui uma outra questão que eu não gostaria de deixar de refletir convosco. Começa a ser extremamente divulgada a opinião de que o que é justo é de que quem puder pagar, que pague. E, portanto, era como se pensássemos assim: o Estado cumpre a sua obrigação mínima, que é garantir que toda a gente, independentemente do seu status económico, funciona até ao 9º ano de escolaridade, e a partir daí, meus amigos, a partir daí, quem quiser, porque passaria a ser uma espécie de privilégio, uma espécie de benefício, quem quiser ir que pague. Ou seja, o investimento público nestes graus de ensinos tenderia a ser diminuído, minimizado, considerando-se que aqueles que o frequentam são já uma elite, aqueles que os frequentam são já uns privilegiados e, portanto, aquilo que é justo, dizem estes teóricos neoliberais do pior que nós podíamos conhecer, o que é justo é que se peça a essa gente que pague.
E, portanto, é perfeitamente justo que vocês que estão no ensino superior constituem uma elite que cá está. Pois muito bem, paguem os vossos ensinos, paguem os vossos estudos. E nós temos que desmascarar completamente esta ideologia. Esta ideologia que funciona não só na educação, mas que funciona relativamente aos serviços públicos com esta lógica. O Estado, os serviços públicos que o Estado deve prestar, devem ser serviços para aqueles que precisam, para aqueles que não têm possibilidade de os sustentar. E, portanto, nos hospitais, nas escolas, há uma elite, há um grupo que está lá e que não tem o direito de subcarregar os outros. Isto é, que tem dinheiro para pagar e, portanto, deve pagar. Isto é esquecer. É esquecer duas coisas. É esquecer exatamente que o princípio da educação, o princípio do acesso à educação, portanto, o princípio do acesso à educação, é, em todos os níveis de graus, um direito elementar, um direito fundamental, que não pode ser posto em causa, que não pode ser equacionado em função do rendimento que as pessoas têm. É um direito que as pessoas têm e que não tem nada a ver, tem que ser completamente separado dos status económicos de quem frequenta. Porquê? Em princípio, se isto funcionasse bem, ou se funcionasse com lógica, quem tem mais dinheiro já pagou mais anteriormente, através das taxas progressivas do IRS e de outros impostos. Bom, nós sabemos que há muitas maneiras de fugir aos impostos, mas não estou a considerar isso, não é? Isto é, o que eu acho é que nós temos que ser exigentes e dizer que o esforço pedido aos estudantes do ensino superior para o pagamento das suas propinas é desproporcional e tende a ser aumentado ao ritmo que diminui o investimento público nesse mesmo ensino. E isto, eu penso que vocês têm que nos dar uma ajuda aí muito grande nesta matéria. Isto tende a ser apresentado não como uma injustiça, repito, mas como um ato de justiça. Isto é, a discriminação aqui funciona ao contrário. Funciona dizendo o que é justo é que se peça àqueles que mais têm que possam pagar. E, portanto, o que é justo é que as propinas do ensino superior subam, porque são os privilegiados, vão ter uma licenciatura, vão ter mais facilidade de emprego, ganham mais quando estiverem empregados. Todo um discurso que faz com que boa parte da população aceite criticamente esta ideia de que, ainda bem, as que lá estão que paguem. E eu penso que esta é uma questão ideológica que nós não podemos ignorar. E que eu insisto, porque não sei se fui claro naquilo que disse, denunciar isto. Denunciar que o direito à educação é um direito fundamental, é um direito elementar no sentido de fundamental. E que não pode, e que toda esta lógica de dizer quem lá está que o pague, inverte completamente o princípio constitucional que estipula que ele deve ser tendencialmente gratuito. E este é um ato de justiça. Porque se há correções a fazer, e deve haver, evidentemente, ao nível dos rendimentos das pessoas, dos cidadãos, ela é feita a anteriori, é feito pelo sistema fiscal, é feito pela progressividade dos impostos, de modo exatamente a garantir que os serviços sociais, que os serviços sociais que o Estado tem a obrigação de possibilitar não sejam discriminados em função do status social de quem frequenta. Até porque esta lógica de dizer, bom, quem tem dinheiro que financie, quem não tem, paciência, a gente ajuda, substitui a noção de direito fundamental pela noção de um Estado assistencialista. E que rapidamente conduz à privatização dos serviços públicos, que deixariam de ser públicos, portanto, a afirmação daqueles que deveriam ser serviços públicos, exatamente por quem lá está pode pagá-los. E então e os outros? Bom, os outros terão umas pólitas de segunda classe ou coisa assim do género. E aquilo que, enfim, acho que a nossa missão, e a vossa missão, vocês são mais novos que eu e têm uma obrigação enorme à vossa frente, eu penso que a nossa obrigação é desmascarar esta maneira de pensar, que corresponde ao pior ideologicamente do que
tem aparecido nos últimos anos, mas que é infelizmente aquilo que subjaz à ideologia do governo que temos. A substituição de um direito fundamental por um Estado assistencialista em todos os domínios e também na educação. E, portanto, termino como comecei. Eu acho que a principal batalha que temos à nossa frente é sublinhar que temos uma Constituição que define o ensino em todos os graus, desde o pré-escolar, que não é ensino, da educação, desde a educação pré-escolar até ao superior, como um direito que não nos pode ser negado, um direito que é universal, um direito a que todos temos de ter acesso, e um direito em que não basta apenas ter acesso, mas é necessário que haja condições para que a esse acesso corresponda o sucesso, isto é, as condições de sucesso para quem o frequenta. É uma batalha difícil, porque o caminho que estamos a traçar, que está a ser traçado para Portugal neste momento, é um caminho de pauperização, é um caminho de empobrecimento galopante e, evidentemente, são estes serviços sociais que o Estado deve prestar os primeiros a serem atacados por esta ideologia que nos governa, pelos vistos, para o abismo. Era apenas isto que eu vos queria dizer, não, portanto, com a vossa situação concreta, porque isso, quem me precedeu falou com muito rigor, mas dar-vos esta panorâmica geral de uma luta que é vossa, mas que transcende, evidentemente, o domínio estrito das paredes desta faculdade. Muito obrigada.